Vamos continuar falando sobre relacionamento humano e paramos, né, naquela parte que a Bíblia diz: julgue-se o homem a si mesmo. Crie a mania de se policiar. Anotou? Não esqueça de anotar, hein? Crie a mania de se policiar. Você precisa se policiar. Cultive bons relacionamentos. Relacionamentos sadios. Cultivar, plantar. Ou você vai esperar que nasça? Às vezes nasce planta daninha, mas uma boa planta, ela necessita ser cultivada. Cultive os bons relacionamentos. Procure gerar amigos de verdade. Se um amigo é fingido, afaste-se dele e gere outro. O mundo é muito grande. O líder tem que se relacionar com muita gente. Então o líder tem que se relacionar com muita gente. Ele tem que saber se relacionar como convém, cada pessoa como convém. Ele tem que se relacionar com os demais líderes. Ele tem que se relacionar com os liderados. Ele tem que se relacionar com a sociedade. Então, quando você é um pastor, é um líder, lá vai o pastor daquela igreja. Lá vai o líder daquela igreja. Lá vai o presbítero daquela igreja. Então, a sociedade está de olho em você, os liderados estão de olho em você e os demais líderes também. Não pense que os demais líderes estão de olho para você, para ajudar você, não. Para cair de pau se você cometer um erro. Entendeu? Então você tem que saber se relacionar. Não ser besta demais, também não ser metido a espertinho, a sabidão. Porque esses cabas que se metem a espertinho, a sabidão, sempre se dão mal, né? Você tem que saber lidar com os liderados. As pessoas que lhe obedecem, é uma honra. Se alguém lhe obedece, é porque você está num patamar muito alto. Então você tem que saber ser líder, né? E a sociedade, devemos sempre desculpa a sociedade. A sociedade tem muita força, viu? Tem muita força. Na igreja, o líder, o pastor, ele é o exemplo. Ele tem que lidar com pessoas, se relacionar com a mocidade, se relacionar com o conjunto das senhoras, se relacionar com os senhores, se relacionar com os diáconos, com os presbíteros, com os evangelistas e com a igreja em si. Anotou? Se não, volta o vídeo. Então o líder, ele é um ser político. Ele é um ser que está constantemente conversando e falando com muitas pessoas. Para ser um bom líder, tem que saber se relacionar. Isso aí é indispensável. Não dá para você ser um bom líder sem saber se relacionar. Você pode ser um grande teólogo, mas se não souber se relacionar, pode ter um grande problema. Não é o tanto de sabedoria que você tem que vai lhe proporcionar uma boa liderança, não. Não, porque eu tenho PhD, tenho teologia, doutorado, mestrado e tal. Não. O que vai garantir uma boa liderança a você é um bom relacionamento entre você e as pessoas. Quais os problemas mais comuns que as pessoas cometem nos relacionamentos? Vamos lá, preste atenção e vá anotando, hein? Exaltam demais. Ou seja, você gosta de uma pessoa, aí ela vai exaltar. Fulano é bom demais. Pensa no cara legal. É legal demais. É bom demais. Não, é bom, é ótimo, maravilhoso. Isso é um erro, exaltar demais uma pessoa. Aí depois a pessoa acredita, aí vai se voltar contra você, vai se orgulhar. Exaltação é como sal. Se for demais, estraga. Então você tem que reconhecer o trabalho dos outros, mas não pode exaltar demais. Elogios demais ou criticar demais, né? São problemas de relacionamentos terríveis que têm derrubado muita gente por aí, muitos líderes. Orgulho. Rapaz, tem líder que é orgulhoso demais. Esse cara que dirige uma igreja, uma congregação com 30 pessoas, e esse cara não fala mais com ninguém, porque ele é o bambambam de Deus. O irmão líder. Né? O orgulho derrubou Lúcifer. E o orgulho derruba qualquer líder. Você tem que ser simples, meu irmão. Quem faz a obra é Deus, não é você não. É Deus em você. Você tem importância? Tem. Você é maravilhoso e uma bênção. Mas isso não lhe faz melhor do que os outros. O líder é para servir e não para ser servido. Nós estamos como líder para servir. Eu estou aqui para servir você. E você estará lá para servir aos irmãos. O orgulho, ele é uma doença terrível de convívio. Não deixe essa doença estragar o seu ministério. Mantenha no seu coração sempre a humildade, a passividade, a calma, a temperança.
Colocar pessoas em funções erradas, isso aí é um problema de relacionamento incrível. A irmã não sabe de nada de música, você bota ela para dirigir o coral, né? Aí bota uma senhora que não gosta de jovem para dirigir os jovens, porque respeita, e ela é osso duro de roer. Você tem que saber colocar as pessoas no lugar certo, como fossem ferramentas, né? Se escorar, se acomodar, né? Ou seja, você é um pastor, por exemplo, e tem um presbítero, então você bota esse presbítero para abrir o culto, bota esse presbítero para pregar, bota ele para dirigir a mocidade, bota ele para dirigir os jovens, bota ele para dirigir as crianças e bota a mulher dele para dirigir as jovens. Pronto, você entregou a igreja para a mão do cara. E se o cara vier e de repente ele mudar? Isso já aconteceu em muitas igrejas, eu já presenciei. O cara pegou, botou o presbítero para dirigir o coral, dirigir a banda, dirigir os jovens, dirigir as crianças. Depois o presbítero foi e fundou sua própria igreja e levou todo mundo, meu amigo. Então você tem que saber lidar com isso, nem exaltar demais, nem colocar pessoas com funções demais. O exagero em tudo é um problema. Então você não deve exagerar em nada. O exagero não pertence a Deus. Deus é o Deus do equilíbrio. O exagero, né? Você numa doutrina, você é exagerado demais, quer santidade demais ou quer liberar demais. Isso causa uma confusão tão grande na igreja, e isso é um problema de relacionamento. É porque aquele cara não sabe se relacionar. Ore a Deus pedindo a Ele sabedoria para você se relacionar com as pessoas. Peça ao Senhor, Senhor nosso Deus, aumenta a minha inteligência para que eu venha a me relacionar corretamente. Os livros de Eclesiastes capítulo 9, ele nos ajuda a nos relacionarmos. Quando ele fala do exagero, não seja demasiadamente bravo para não morrer antes do tempo. Não seja demasiadamente justo para não condenar a ti mesmo. Não seja exagerado. É o que o livro de Eclesiastes 9 quer dizer. Atitudes que causam um bom relacionamento, né? Eu quero que você escreva em seu caderno e depois faça um comentário na nossa sala de aula de comentários sobre 9 atitudes que prejudicam o relacionamento. 9 atitudes que prejudicam o relacionamento. Anotou? Você, no seu comentário você vai colocar. E você vai colocar 9 atitudes que abençoam o relacionamento. Entendeu? Você tem que saber ser líder, você tem que saber se relacionar, né? Ninguém é perfeito, mas torna perfeito o que ama, porque a perfeição não está ligada à infabilidade, a perfeição está ligada à harmonia. Tudo é falho neste mundo e fraco, mas se nós gerarmos harmonia, então geraremos uma perfeição, né? Você deve mudar você mesmo. Algumas pessoas querem mudar o mundo, mas antes de mudarmos o mundo, devemos tentar mudar a nós mesmos, nos nossos relacionamentos, nas nossas prioridades nos relacionamentos. Alguns erram porque não sabem se relacionar, entram com mentira, entram com engano, com fingimento, com falsidade, e depois ficam dizendo que é o diabo, que é o cão, que prejudicou elas, mas na verdade foram elas mesmas que deixaram essa brecha nesse muro e o inimigo entrou por esse muro. Se relacionar bem é uma arte que produz felicidade e firmeza no ministério, né? O exemplo de Saul e de Jacó. Saul não sabia se relacionar. Ele era um homem imediatista. Ele queria na hora o que ele queria e pronto, e não sabia valorizar as coisas. Se você não souber valorizar as coisas, você acaba perdendo. Já Jacó não. Era um homem pacato, esperto, que sabia valorizar as coisas que Deus dava para ele. E por isso ele passou a ter a bênção do Senhor. Não haja por impulso como Esaú. Não haja. Você tem que agir conforme o momento, a inteligência. Eu vou agir. Não, o impulso é muito perigoso, né? Haja com inteligência. Você tem que aprender a lidar com as situações boas e situações ruins, porque
A vida é cheia de situações boas, cheia de situações ruins. A Bíblia é o livro dos relacionamentos. A Bíblia mostra o relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o homem, entre liderança e os seus liderados. Jesus é o exemplo de relacionamento perfeito, onde Ele nos ensinou a relacionarmos com o perdão, com a sabedoria, né? Não podemos ser inocentes demais nos relacionamentos. Isso aí também é um defeito incrível. Tem gente que é muito inocente. Vamos continuar nessa área de relacionamento. Vamos lá. Vamos pensar.